Hoje eu trago para vocês a resenha de Kafka à Beira-Mar, do Haruki Murakami, romance de 574 páginas, publicado pela Alfaguara aqui no Brasil, com tradução de Leiko Gotoda. Não é um romance recente dele, já faz mais de 20 anos que ele foi publicado lá no Japão. Inclusive está saindo o romance do Murakami esse ano, um romance novo aqui no Brasil. Mas eu não tinha lido ainda. Eu li muito Murakami ali no início dos anos 2000, 2010, mas antes de ter canais com resenhas em vídeo, então não tinha nenhuma resenha ainda dele no formato de vídeo. É a primeira que eu trago e é um romance maravilhoso. Uma vez eu conversando com o saudoso Fernando Monteiro, e eu falei para ele sobre minha admiração por Borges, e ele me disse a opinião do Nabokov em relação ao Borges, que era de que quando você ia ler o Borges, você achava que ia entrar numa grande mansão, mas você acaba ficando apenas no portal, no pórtico. E ao ler o Murakami, você sente que, na verdade, tem a casa ali. É como se o Borges escrevesse aquelas grandes histórias das quais ele deixava apenas os portais nos seus contos. Então, você imagina aqui um romance de 574 páginas como se tivesse sido escrito pelo Borges. É isso que o Murakami faz, e faz muito bem. Esse romance aqui tem muito a ver com labirintos, com acaso e destino, com o subconsciente, com o mundo dos sonhos, com mundos paralelos, né? Inclusive, é algo recorrente no Murakami, e ele fala isso aqui muito claramente, né? Que existe uma espécie de limiar entre dois mundos e que você pode entrar nesse limiar até um determinado ponto. Depois dali, se você ultrapassá-lo, você não vai ter mais volta. Então é um romance muito complexo e imagine só que se para fazer uma resenha de um conto de Borges, né, com poucas páginas, já seria muito difícil fazer e encaixar em 10 minutos de vídeo. É quase impossível fazer isso com um romance tão grande e com tanta complexidade. Então vou apenas dar para vocês algumas pinceladas sobre o enredo e minhas opiniões sobre o que é que ele trata aqui. Partindo primeiramente pela estrutura do romance, o romance tem capítulos alternados com dois narradores. Um narrador é em terceira pessoa, e eu diria que onipresente, e ele vai acompanhar Nakata. O Nakata é um senhor já de 65 anos de idade quando começa a ação do romance, mas que passou por um incidente que ele vai narrar aqui também. Quando era ainda uma criança, ele foi levado pela professora e mais outras crianças para um passeio para colher cogumelos em uma ilha. Isso durante a década de 40, quando se passava a Segunda Guerra Mundial. Ele tinha sido enviado para essa ilha de Tóquio para se proteger dos bombardeios americanos lá no Japão. E então essas crianças caem desacordadas. Depois de alguns segundos, elas despertam, com exceção justamente do Nakata. Ele passa muito tempo em estado de coma. Quando ele acorda com alguma deficiência intelectual, ele fica impossibilitado de ler e escrever, com algumas dificuldades também para a compreensão do mundo em si, e ao mesmo tempo ele fica com uma capacidade de conversar com gatos. Então, ele vive a vida dele com uma pensão do governo para deficientes, e ao mesmo tempo ele encontra os gatos da vizinhança. Quando um gato desaparece, ele consegue conversar com os outros gatos e descobrir onde é que esse gato está. Então ele o encontra e leva para a família. E então esse narrador em terceira pessoa vai acompanhar esse senhorzinho com essa sua rotina na sua grande odisseia, porque ele vai ser movido para sair do seu ponto de conforto e então se lançar em uma viagem, uma verdadeira jornada, porque ele precisa encontrar uma pedra da entrada e então fazer com que essa pedra seja fechada. E aí ele vai conhecer nessa viagem um caminhoneiro chamado Hoshino, que é também um homem bem simplório. É interessante que aqui o Murakami não vai reunir um cara inteligente com um cara mais simplório. Ele reúne dois caras bem simplórios e eles de repente têm uma missão que seria a missão de salvar, na verdade, o nosso planeta, né? Salvar a nossa realidade. E é muito interessante porque dentro dessa simplicidade deles, quando eles conversam, saem coisas fantásticas, muito interessantes. Inclusive quando eles discutem alguns ditados populares, né? Quando eles falam algum ditado e de repente eles pensam, mas qual é o sentido desse ditado? E aí começam a debater.
E é muito legal, muito bom, eu gostei demais, principalmente do Hoshino, que é um personagem que aparece já quase no final do romance, né, do meio para o fim do romance, mas fantástico. Inclusive, muito bons todos os personagens desse romance. A gente vai ter também a narração em primeira pessoa do Kafka, o Kafka Tamura, que é o personagem que dá título ao livro, e ele tem várias coincidências, né? Ele adota o nome Kafka porque significa corvo em tcheco, mas também tem tudo a ver com o mundo kafkiano, né? Claramente. O Kafka Tamura vai encontrar nessa biblioteca várias coisas que têm relação com ele, embora ele não soubesse porquê e nem por que ele foi parar lá. Ele vai encontrar um quadro que se chama Kafka à beira-mar, que tem um retrato de um menino observando um horizonte, e vai descobrir que a senhora Saek, quando era ainda muito jovem, fez um determinado sucesso como musicista ao criar uma música chamada Kafka à beira-mar. E ele vai ter encontros com Ikoryu. O Ikoryu seria um espírito das lendas japonesas. Na realidade não é bem um espírito, é como se fosse uma projeção da pessoa viva ainda. Então ele vai encontrar, a senhora Saek já é uma senhora madura, de seus 50 anos, mas ele vai encontrar o Ikoryu dessa mulher quando ela tinha ainda em torno de 15 a 18 anos, fica aparecendo no quarto onde ele vai ficar hospedado dentro dessa biblioteca. Vai ter essa junção de shintoísmo, de lendas japonesas, muitas referências à música. O Oshima vai falar muito sobre música clássica. O Hoshino também vai ter um encontro em um café, né, por um acaso. Ele vai conhecer uma música de Beethoven, vai ficar aficionado por essa música, vai ficar ouvindo constantemente. Ele também vai assistir a um filme do François Truffaut, então vai ter referências também ao cinema. E também vai ter as referências à música mais moderna, né, os clássicos dos anos 70, que são muito ouvidos pelo próprio Kafka. Então você vai ver que vai ter essa junção de Oriente e Ocidente também, esse limiar que o Murakami gosta muito de fazer. Ele foge de casa, ele tem 15 anos, foge para tentar evitar a realização de uma profecia que o pai dele fez. O pai dele é um arquiteto famoso que profetizou que ele o mataria e que teria relações com a sua mãe e sua irmã. A mãe e a irmã dele fugiram quando ele tinha 4 anos de idade, então ele não se lembra delas. Mas ele decide fugir para evitar a realização dessa profecia, evitar de matar o próprio pai. E é claro que isso é uma releitura da tragédia de Édipo, de Sófocles. E aí, nesses capítulos narrados em primeira pessoa, o Kafka pensando, refletindo, como se tivesse um diário pessoal, embora não tenha um formato de diário, seja mais como se fosse dentro da própria consciência dele. E dentro dessa consciência existe uma coisinha chamada o menino chamado Corvo, que é como se fosse um alter ego dele, outra personalidade dele, que lhe daria força, que lhe daria incentivos, né? que tentaria fazer com que ele fosse adiante, dizendo que ele é o menino mais corajoso do mundo e tudo mais. Então ele adota esse nome Kafka por causa dessa ideia de ser um corvo. E eu acho interessante que ele não coloca aqui, mas Praga, a cidade em que o Kafka viveu a vida toda, também poderia ser traduzido como limiar. E esse livro todinho é repleto de limiares. Essa ilha, a floresta que fica na propriedade de Oshima, que é um personagem também muito interessante. O Oshima, ele nasceu mulher, mas prefere ser tratado como um homem. É uma figura andrógina, se define como um homem gay. E o Oshima, então, vai proteger o Kafka Tamura durante essa sua jornada, quando ele foge de casa. Primeiramente, ele vai encontrar uma menina chamada Sakura, que também vai ajudá-lo. Essa menina, ele acredita que seja a irmã dele, mas ele não tem certeza. Assim como ele vai encontrar dentro da biblioteca a diretora, a senhora Saek, que ele vai acreditar que seja a sua mãe. Então a gente vai ter muito nesse livro de acaso e destino, ou acaso junto com destino, ou destino que é um acaso, é bem complexo, porque, por exemplo, quando você vai lendo, você imagina que
O fato do Nakata ter sofrido aquele incidente e anos depois ele vai viajar e vai encontrar essa mesma biblioteca e vai encontrar uma pedra da entrada, a qual ele precisa fechar essa entrada porque seria a abertura para criaturas terríveis que entrariam no nosso mundo. Então você pensa que tudo isso é uma predestinação, só que quando de repente o romance vai se desenrolando, parece que não, parece que na verdade tudo não passa de acaso. Inclusive tem uma parte em que eles encontram a biblioteca, o Nakata junto com o Hoshino, por um absoluto acaso, né? Então o Hoshino diz: o senhor Nakata, é de assustar, né? O acaso. E aí o Nakata concorda: sim, é de meter muito medo. E ao mesmo tempo você vai acompanhando o Kafka Tamura, que vai encontrar na sua jornada possivelmente sua irmã, possivelmente sua mãe, mas que fica muito num terreno nebuloso. Será que são? Será que não são? E você pensa que ele é predestinado, que seria ele também que participaria, mas ao mesmo tempo parece que não. Você fica sem entender muito bem se essas duas figuras deveriam se encontrar ou não, se essas duas figuras estariam unidas para encerrar essa abertura, esse limiar entre os dois mundos. Mas é uma viagem maravilhosa, fabulosa. O Murakami escreve bem demais. Eu gostei demais desse livro, até fiquei com pena de terminar, mas ao mesmo tempo, nessa última semana eu fiquei em um frenesi para terminar. Eu li, peguei ali no fim da noite, início da madrugada, o romance, e num frenesi de leitura, assim, muito alucinado, acabei terminando. Tive até pesadelos bem estranhos também. Eu já tenho muitos pesadelos estranhos, mas essa semana foi meio que mais exagerado. Eu acho que foi por causa da influência do Murakami. Então indico demais para vocês a leitura. Não leiam de madrugada, não leiam no frenesi. Sejam mais comedidos, mais maravilhoso Murakami. Quero trazer outras resenhas dele aqui para vocês. E até o próximo Quixotada. Valeu!